Olá, guerreiros e guerreiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do projeto de iniciação ao ciclo básico. Meu nome é Elias, sou graduando do segundo período do curso de agronomia e hoje vamos estar entendendo como funcionam as expressões numéricas. Então, simbora comigo! Para começarmos, vamos entender o que são as expressões numéricas. Elas são conjuntos de números e operações matemáticas, onde a ordem dessas operações é bem definida, para que haja uma convenção a respeito do seu resultado. Então, isso simplesmente nos diz que as expressões numéricas são regras já definidas em relação à ordem em que um problema matemático deve ser resolvido. Ou seja, se tivermos um problema matemático, não podemos simplesmente pegar uma operação aleatória qualquer no meio desse problema. Temos que seguir uma certa ordem, e essa certa ordem são as expressões numéricas, pois elas possuem um grau de prioridade acima de outros. Então, para entendermos melhor, vamos rever cada uma dessas regras e seu grau de prioridade. Então, vamos começar pelo ordenamento das operações, que nada mais é do que a ordem em que essas operações serão resolvidas dentro de um problema matemático, respeitando um grau de prioridade. Dentro desse grau de prioridade, nós temos a potenciação e raticiação, em segundo, a multiplicação e divisão, e por último, a subtração e adição. Mas então, Elias, se eu respeitar essa ordem de prioridade e dentro de um problema matemático tivermos duas operações com a mesma ordem, o que faremos? O resultado final dará erro? Não exatamente. Por exemplo, se eu tenho aqui o 2 vezes 30 dividido por 3, eu tenho, dentro desse mesmo problema matemático, uma multiplicação e uma divisão. Então, não importa a ordem que eu vou resolver uma primeiro, pois as duas, independente da ordem que eu começar, vai dar o mesmo resultado. Por exemplo, o 2 vezes o 30 dividido por 3, vamos começar pela divisão. 30 dividido por 3 é igual a 10. 10 vezes 2, 20. Pegando o mesmo exemplo, agora invertendo a ordem que vai ser resolvido essa operação, ela ainda vai dar o mesmo resultado. Pois se pegarmos o 2 vezes o 30, vai dar 60. E 60 dividido por 3 é igual a 20. Para ficar mais explícito, vamos resolver um exercício. Agora temos o 6 mais 2 vezes 50 menos 40. Nós temos uma adição, uma subtração e uma multiplicação. Seguindo o grau de prioridade, temos que resolver a multiplicação. Então, 2 vezes 50 é igual a 100. Conservamos o restante da operação matemática. Agora fica 6 mais 100 menos 40. 6 mais 100 é igual a 106. Menos 40 é igual a 66. Continuando, os parênteses, colchetes e chaves foram criados com o intuito de mostrar qual é o grau de prioridade dentro de um problema matemático, respeitando uma certa ordem na sua resolução. Para isso ficar mais explícito, vamos resolver um exemplo. Para entendermos melhor esse grau de prioridade, nós temos um problema matemático que apresenta chaves, colchetes e parênteses. Então, para começarmos a resolvê-los, vamos começar pelos parênteses, respeitando o grau de prioridade das expressões numéricas. Dentro desse parêntese, nós temos 2 mais 4 vezes 5. Respeitando a ordem de prioridade dos sinais, vamos resolver a multiplicação. Então, 4 vezes 5 é igual a 20. 20 mais 2 é igual a 22. Agora, eliminamos os parênteses e reescrevemos esse problema matemático. Agora, seguindo ainda o grau de prioridade das expressões numéricas, temos que resolver os colchetes. Então, dentro dos colchetes, nós temos 22 vezes 2 menos 6.
22 vezes 2, 44. Menos 6, 38. Agora eliminamos os colchetes e ficamos com as chaves, que na ordem das expressões numéricas, seguindo o grau de prioridade, é a última a ser resolvido. Dentro das chaves, nós temos 38 vezes 10 mais 8. Seguindo o grau de prioridade das expressões numéricas e das operações, nós temos que resolver primeiro a multiplicação. Então, 38 vezes 10, 380. 380 mais 8, 388. Eliminamos as chaves e, por último, ficou uma adição. 388 mais 4, 392. Então, esse é o resultado final desse problema matemático, seguindo a ordem das expressões numéricas e também das operações, sempre seguindo a regra de prioridade. Então é isso, guerreiros. Espero que tenham gostado do conteúdo. Só lembrando, toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Então se inscrevam, curtam e compartilhem. E até o próximo vídeo.